A justiça de Deus e a justiça do homem. Este é o assunto deste vídeo. É muito importante o crente saber sobre este assunto, para que o homem não venha errar. Ele precisa conhecer a justiça de Deus. Talvez você ache que já conhece a justiça do homem, mas sabe que a Bíblia fala, lá em Isaías 64, que a justiça do homem para Deus é como trapo de imundície. Por quê? Porque o homem nem sempre ele julgará corretamente, porque os seus olhos estão vendados. Você não viu, não é verdade? Mas Deus a tudo vê. Então nós precisamos compreender este assunto para que nós venhamos colaborar com Deus. Entende? O homem, antes de conhecer Jesus, ele tem um senso de justiça próprio. É aquilo que ele acha que é certo. Mas como diz aquele livro conhecido, em seus passos, que faria Jesus? Como texto básico, nós vamos ler lá em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar a seu irmão de raca será réu do sinédrio. E qualquer que chamar de louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. Aleluia! Olha como a visão de Deus é diferente da do homem. A lei trazia para o homem a visão do homem, não é? Como diz a lei, olho por olho, dente por dente, essa é a visão do homem. O homem quer sempre fazer justiça com as suas próprias mãos. Essa era a lei. Entendeu? Essa era a lei. Então, o versículo 21 fala da lei. Ouviste que foi dito dos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Ó, dos antigos. O que Jesus falou? Uma lei de homem ultrapassada, porque a lei que vai vigorar agora é a lei do meu Pai que está nos céus. Aí ele diz o quê? Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar
ficar nervoso, ficar irado. Contra seu irmão será réu de juízo. Juízo de quem? Juízo de Deus. Porque eu me encolerizar contra o meu irmão, eu ficar irado contra o meu irmão, eu já sou considerado réu de juízo de Deus. E diz mais, e qualquer que chamar seu irmão de raca, essa expressão raca é como que você estivesse falando assim, seu patife. Entendeu? Diz, será réu do sinédrio, e qualquer que chamar seu irmão de louco será réu do inferno. Olha como há uma mudança de visão da lei do homem com a lei de Deus. A lei de Moisés foi uma lei para a carne. A lei de Deus é uma lei para o espírito. E como o homem não tinha condição de obedecer à lei da carne, porque a palavra de Deus diz que ela estava enferma, ela não conseguiria salvar o homem. Então, Deus colocou a lei no espírito do homem através do Espírito Santo. Isto é a graça de Deus. Aleluia! Então aqui fala uma coisa interessante, porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrará no reino dos céus. Por que ele falou escribas e fariseus? Que era o escriba? Doutores da lei, aqueles que copiavam a lei. Não era qualquer um. Ele tinha que ser, era um intérprete da lei. Entendeu? Então, ele tinha conhecimento da lei de Moisés. E podia ensinar, eram os doutores. Tinha os copistas da lei e tinha os mestres da lei. Esses são os escribas. Agora, quem é o fariseu? O fariseu era uma das facções dos judeus. E estes fariseus eram tidos como os mais exigentes. É como se ele fosse o fiscal da lei. Entendeu? Ele ficava procurando quem ia errar na lei para condenar, para apontar o erro dele. Estes eram os maiores inimigos do Senhor Jesus, juntamente com os mestres de Israel. Aleluia! Porque a doutrina de Jesus era uma doutrina da graça. E a doutrina dos escribas, dos fariseus, era uma doutrina de Moisés. Entende? Então, quando eles viram que o que Jesus fazia no sábado, eles começaram a apontar o erro de Jesus. Mas aí, o que Jesus faz? Jesus vai e cura um homem no sábado, não é? E eles foram até Jesus apontar o erro de Jesus. E Jesus falou assim, e se o seu jumento, se sua mula cair no buraco, você não vai tirar ela de lá? Ou você vai deixá-la morrer? Tá vendo? Então Jesus estava falando com respeito à vida. Se você no sábado trabalha para trazer vida a alguém que está à morte, não é? Deveria considerar. Mas na lei não tinha esse negócio. Entendeu? Na lei não tinha esse negócio. Por causa de quê? Porque os fariseus eram mais exigentes. Então, você está entendendo a lei do homem e a lei de Deus? A lei de Deus tem graça. O que é graça? Graça é vida. Graça é favor de Deus. Isso é a graça. Entendeu? Então, para que você entenda, semana passada, eu tive uma visão com o pé da irmã inchado. E eu, como eu não estava vendo os pés da irmã, eu falei com Deus, por que o pé dela está inchado? Aí o Espírito de Deus falou assim, porque ela usa uma sandália alta. Se ela virar o pé, ela vai torcer o pé e o pé dela vai inchar. Então você avisa ela. Aí eu me acheguei mais próximo dela e olhei o pé dela. Quando eu olhei o pé dela,
A sandália dela tinha um salto mais ou menos dessa altura assim. Aí eu falei, irmã, a senhora usa essa sandália? E eu expliquei o que Deus tinha me mostrado. Ela falou o quê? Ah, bispo, eu cheguei a virar o pé, quase que eu torci o pé. Aí eu falei para ela, ó, Deus me mostrou que a senhora com o pé inchado porque tinha virado o pé. Ah, então não vou usar mais a sandália. Isto é justiça de Deus. Por quê? Eu vou te explicar o que é justiça de Deus. Olha, para que você entenda o que é justiça de Deus. Justiça de Deus é aquilo que ele faz por si mesmo pelo bem do homem. Por que ele faz por si mesmo? Porque Deus é amor. Deus toma conta do seu nome. Quando Deus faz alguma coisa para você, ele faz por amor. Entende? Então ele guarda o seu nome. Deus protege o seu nome. Entende? Deus protege o seu nome porque ele não quer ficar em dívida com ninguém. Se ele te prometer alguma coisa, ele vai cumprir, porque ele protege o seu nome e ele protege a sua palavra. A palavra de Deus está relacionada com o nome de Deus. Entendeu? Porque Deus é verdadeiro e a palavra de Deus é verdadeira. Então, ele faz um bem para ele, entendeu? Protegendo o nome dele e com a intenção de quê? De fazer um bem para o homem. Então é isso aí, é aquilo que ele faz por si mesmo. Ele está fazendo o bem para ele, está protegendo o nome dele. Entende? Pelo bem do homem. Então, a morte de Cristo no Calvário foi para o bem do homem. Então, o que ele fez? Por si mesmo, ele revelou o seu amor. Você está entendendo o que é a justiça de Deus? Bom, o que é a justiça? Para que você entenda o que é justiça no popular, é estar do lado daquilo que é certo. No popular é isso. É fazer a coisa certa. Isso é justiça. Entende? Agora, a justiça do homem na Bíblia está lá em Isaías 64:6, o que eu já falei. A justiça do homem na Bíblia é trapo de imundícia. O que é um trapo? Hein? É um pano que você já tem que jogar fora. É um trapo. Trapo de imundícia. Sabe aquele pano sujo? Sabe que você já usou muito ele, agora sujou ele e está um trapo sujo. É esse que a Bíblia considera a justiça do homem. Por quê? Por que a justiça do homem falha? Porque o homem não vê tudo. Por que a justiça de Deus não falha? Porque Deus vê tudo. E porque Deus é verdadeiro e o homem sempre mentiroso, diz a palavra de Deus. Então, a justiça é fazer a coisa certa. Entendeu? Isso é justiça. Fazer a coisa certa. Mas a justiça do homem, segundo a Bíblia, é trapo de imundícia. Então eu te pergunto, vale a pena confiar na justiça do homem ou na justiça de Deus? Olha, a justiça do homem, se você for contar, né? Se você for contar que você vai lá na delegacia, né? Abrir um processo lá, fazer alguma coisa, você sabe que é bom que você tenha um bom advogado, que aquilo pode demorar e pode caducar e ir para a gaveta. Mas a justiça de Deus é diferente. A justiça de Deus age segundo aquilo que Deus vê que é um bem para o homem. É aí que nós precisamos entender as coisas de Deus. Entendeu? Porque muitas das vezes aquilo que nós achamos que é um bem para nós, que é bom para nós, Deus vai enxergar de modo diferente que aquilo é um mal para nós. Um exemplo.
Israel estava no Egito, e Deus disse, vou tirar meu povo de Israel. Quando Moisés sobe o monte, fica 40 dias, 40 noites lá em cima, Moisés achou que não foi boa coisa Deus tirar eles lá do Egito. Isso é justiça do homem. Era aquilo que o homem estava conseguindo enxergar. Mas Deus não estava enxergando como homem. Entendeu? O problema é que o homem não confia em Deus. Que se Deus demorar um pouquinho, a gente não confia nele mais, porque acha que ele está demorando. Entendeu? A gente acha que ele está demorando, mas aquilo que você acha que é ruim para você hoje, vai chegar lá na frente e você vai ver que foi bom. Exemplo, a tua mãe te corrigia, te batia. Quando você cresceu, você compreendeu que a tua mãe fazia aquilo para moldar o teu caráter, porque você estava fazendo uma coisa errada e ela precisava te corrigir. Ela estava te disciplinando. Quando você era criança, você não enxergava isso como bom, mas depois que você amadureceu e ficou adulto, você começou a enxergar como bom. Entendeu? Então você entendeu justiça de Deus e justiça do homem. Então, nós temos que ler uma passagem que está lá em Mateus, capítulo 3, versículo 13. Olha o que diz. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo, eu careço ser batizado por ti, vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse, deixa por agora, porque assim me convém cumprir toda justiça. Então ele o permitiu, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e veio o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Está vendo? João Batista enxergou que era Jesus que tinha que batizar ele. Ao ver de João Batista era certo. Mas João Batista naquela hora estava enxergando com os olhos dele. Jesus diz, não, você que vai me batizar, porque assim eu vou cumprir a justiça de meu Pai, a justiça de Deus. A justiça de Deus me diz que você que tem que me batizar. Aleluia! Então, aquilo que João Batista achava que era correto, para Deus estava errado. Entende? Por isso que nós temos que esperar pela justiça de Deus e não julgar de nós mesmos, porque o nosso julgamento erra. Entende? O nosso julgamento erra. Olha que coisa interessante. Esses dias, com esta mesma irmã, eu olhando para ela, eu vi um problema no coração dela, um problema cardíaco. Deus me revelou o coração dela e um problema cardíaco já afetando a saúde dela. E eu falei para ela, irmã, a senhora está sentindo alguma coisa no seu coração? Aí ela entregou a história toda. Ah, sim. A minha filha olhou para mim e falou assim, mãe, a senhora está ficando com a boca torta? Eu estava com a boca meia torta. Aí ela disse que já estava sentindo uma dormência por aqui. Ela disse que a filha dela falou assim, então mãe, vai fazer um exame. Ela disse que só nos exames que ela fez, ela gastou R$400, porque ela foi no particular. R$400. Olha o senso de justiça humano. Vou para o hospital. Ao meu ver, está correto. Vamos para o hospital. Mas, no reino de Deus, as coisas funcionam diferente. Por causa de quê? Porque Jesus levou sobre si todas as nossas dores. Entendeu? Então, eu sei que a irmã estava falando com Deus, Senhor, toma nas tuas mãos, isso, foi falando com Deus. Foi aí que Deus entrou e, revelou
o problema no coração dela. E aí eu impus as mãos sobre ela e fiz a oração da fé no poder do Espírito Santo. Agora eu vou esperar o que ela vai dizer para mim. Isto se chama justiça de Deus. Porque Deus, ele faz o quê? O que Deus faz? O que é justiça de Deus? É aquilo que ele faz por si mesmo pelo bem do homem. Tá vendo? Deus, ele viu quando ela foi lá fazer os exames. Deus já tinha visto antes de acontecer. Mas Deus deixou, ela foi lá fazer os exames. E tá certo. Você vai lá fazer os exames. Você só deixa de usar o remédio quando você está curado, não é porque o pastor lá disse, agora, irmã, você está curado, joga os remédios fora. Nunca pode se fazer isso. Por quê? Quando você sentir que o teu organismo está bom, você joga fora. Quer dizer, você não vai comprar mais o remédio. Entende? Então, Deus, a justiça de Deus é assim. Agora vamos falar um pouquinho sobre os fariseus. Os fariseus eram problemáticos. Entendeu? Eles achavam que estavam corretíssimos. Sabe? Eles achavam que estavam corretíssimos. Olha, antes de falar, eu estou lembrando aqui de um caso que um irmão fez uma coisa muito ruim para mim. E aí eu pensei assim, deixa ele comigo que ele vai pagar caro. Eu vou te falar uma coisa, o Espírito de Deus falou o contrário para mim. Sabe, quando eu fiz um bem para o irmão e o irmão me fez um mal, aí eu falei no meu coração assim, agora se ele precisar de um bem, ele vai receber o mal. O Espírito de Deus me repreendeu na mesma hora, disse para mim, não tratar mal aquele irmão. Tá vendo? Tá vendo o que o Espírito Santo de Deus faz? É por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. O bem que você faz para você, você também tem que fazer para o seu irmão. Isto é justiça de Deus, entendeu? Quando você ama o seu irmão, você está dizendo, Deus, estou aliado contigo, porque Deus é amor. Entende? E nós nesta terra somos representantes de Deus. Então, Deus é amor. Então, quando eu amo o meu próximo, eu estou falando com Deus. Deus, eu sou teu aliado, porque eu também estou amando como o Senhor também ama. Então, vamos ver lá a justiça do fariseu, como que era complicada, né? Aos nossos olhos, não, o fariseu está certo, mas vamos lá. Marcos capítulo 7, a partir do versículo 1 diz, reuniram-se em volta dele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns de seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, quer dizer, sem lavar as mãos, isto é, por lavar, os repreendiam. Está vendo? Os repreendia, não é? Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Mas por que Jesus repreendeu eles? Porque ele disse, os seus discípulos não estão lavando a mão, mas a intenção dos fariseus era fazer uma crítica. Ele estava criticando o modo que Jesus ensinava seus discípulos, que Jesus não tinha nem falado. Vocês não vão lavar as mãos, não? É a maneira crítica do fariseu. Crítica do fariseu. Crítica sem amor. Muitas das vezes você, por amar, vai deixar de criticar. Entendeu? E muitas das vezes aquela pessoa vai te criticar porque não tem amor no coração. Não faz nem questão de que você seja amigo dele. Por isso ele critica você. Mas se você for amigo dele mesmo de verdade, ele vai te defender. Então Jesus sabia muito bem o que era o coração dos fariseus. Isso era a justiça do fariseu.
Tá vendo? Com má intenção, simplesmente criticar para falar mal e dizer, tá errado isso. Quando voltam do mercado, se não lavarem, não comem, e muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas, por que não andam os seus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? Quer dizer, vocês vieram da rua e vocês não lavaram a mão? Porque na lei, a tradição dizia que eles lavaram a mão, lavavam as mãos do cotovelo para baixo, várias vezes. Entendeu? E eles lavavam suas camas, com o intuito de parecer limpo diante de Deus. Mas Deus não vinha pureza no coração deles. Via o quê? Crítica, com a intenção de falar mal. Olha o que Jesus disse. E ele respondendo disse, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Está vendo? O coração dele não era puro, o coração dele não tinha amor. Por isso eles estavam criticando os discípulos de Jesus. Estava falando, a mão de vocês é suja. Vem vocês me ensinar alguma coisa boa? Vocês nem lavam as mãos. Vocês devem estar com o coração sujo. Entendeu? Em vão, porém, me honram ensinando doutrinas que são de quê? Mandamentos de homens. São as tradições dos homens. Que são justiça de homens que parecem boas, mas como olhar divino são trapos de imundície. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar dos jarros dos copos e fazer muitas outras coisas semelhantes a esta. E diziam-lhes, bem invalideis o mandamento de Deus para guardares a vossa tradição, porque Moisés disse, honra teu pai e tua mãe. Quem maldisser o pai ou a mãe deve ser punido com a morte. Porém, vós dizeis, se um homem disser ao pai ou à mãe aquilo que poderia aproveitar em mim é corbã, isto é oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe. O que quer dizer? Jesus disse, vocês, para aparecerem bem diante dos homens, vocês vão lá e colocam a sua oferta, mesmo vendo que seu pai e sua mãe estão necessitados. Vocês ignoram o pai e a mãe e colocam essa oferta lá. Será que essa oferta é válida? Jesus estava criticando o modo de ofertar. Quer dizer, o coração deles era um mau. Entende? Invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vos ordenaste, muitas coisas fazeis semelhante a estas. Esta questão do fariseu dar uma oferta no templo é para se aparecer para os homens, como os fariseus faziam, os escribas faziam largas orações diante dos homens. E Jesus falou que não é pelo muito falar que você vai ser ouvido. O que Jesus disse? Vocês falam da boca, mas o seu coração está longe de Deus. E chamando outra vez a multidão, disse, ouvi-me vós todos e compreendeis. Agora Jesus dá uma lição muito forte. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Nós sabemos que é perigoso comer com as mãos por lavar. Porque você pode contaminar o quê? A sua saúde através de uma bactéria, de um vírus, né? Então é saudável lavar as mãos. Mas a questão aqui é que os fariseus faziam isso não porque era saudável, é porque era tradição, para querer se mostrar que eram limpos. Eles eram limpos por fora, mas por dentro eram sujos. O que adianta eu estou aqui com aquele terno bonito, mas o meu coração está sujo?
não é? O que adianta aquela irmã com aquela roupa bonita, linda, vai para a igreja, meu coração dela é sujo. O coração dela tem que estar limpo e a roupa também tem que estar limpa. E a roupa também tem que estar na doutrina conforme agrada a Deus, tanto o homem como a mulher. Não há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Então o que Jesus falou? Vocês estão preocupados com as mãos sujas? Vocês devem preocupar o que tem entrado no coração de vocês. Aí Jesus, se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele lhe disse, assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que de fora entrar no homem não pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas? Ele dizia, o que sai do homem, isso é que contamina o homem. Jesus estava falando o quê? Da língua, da boca que sai para falar mal dos outros. Isso que Jesus está falando, porque a boca fala o que está cheio o coração. Entendeu? Se o homem só serve para criticar, para falar mal, para não concordar, muitas das vezes é melhor que você fique calado do que você emprestar a sua boca para o diabo e ferir o bom desejo dos outros. Porque muitas das vezes alguém vai te fazer o bem e você diz assim, eu não gosto disso. Ué, será que aquela pessoa é Deus para saber o que você gosta e o que não gosta? Será que no dia do teu aniversário você escreve aqui na testa, eu quero ganhar um carro importado? Aí a pessoa chega lá e te dá um Fusca, eu não gosto de Fusca. Cavalo dado não se olha os dentes, não é verdade? Na verdade, aquela pessoa, o que tem no coração? Se alguém vem me dar um presente, eu digo o quê? É um presente. Eu digo o quê? Obrigado. Pelo menos você lembrou do meu aniversário. Eu te chamo para você comer na minha casa. Eu chamo você para comer na minha casa. Aí chega na minha casa, você critica a minha comida? O que está no teu coração? O que sai do homem, isso é o que contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, a maldade, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contamina o homem. Muitas das vezes, a pessoa está preocupada em não contaminar o seu corpo físico. Mas Jesus estava falando da contaminação do espírito, que faz uma pessoa amar. Compreendendo a justiça de Deus. A justiça de Deus é tudo aquilo que você compreende que é a vontade de Deus. E por você amar a Deus, você obedece. Se eu sei que amanhã Deus quer que eu vá lá na freguesia, amanhã eu saio daqui e vou lá na freguesia. Chego lá na freguesia e digo, Senhor, eis-me aqui. Isso é justiça de Deus. Entendeu? Por quê? Porque eu estou revelando para Deus que eu amo a Ele e obedeço às ordens dEle. E aí, quando eu chego lá e digo isso para Deus, o que Ele vai me dizer? Tá bom, meu filho, agora você pode voltar. Você quer um exemplo na palavra de Deus? Eu te dou um exemplo. Abraão, eu quero o teu filho. Você vai sacrificar o teu filho. E aí, você sacrificaria? Essa foi a justiça de Deus para Abraão. E Abraão obedeceria ou não? O que Abraão pensou? Claro que eu vou sacrificar, porque o Deus que eu sirvo é o dono da vida. Aleluia! Eu sei que o meu Deus vai levantar ele da morte. E o que Abraão fez?
foi lá para imolar o seu filho e sacrificar seu filho. E quando ele pegou o cutelo para sacrificar o seu filho, o anjo apareceu e disse: basta, Abraão, eu sei que tu me amas. Aleluia! Ali foi a prova final da fé. O crente, quando não compreende essas coisas, ele não passa nas provas da fé. Você precisa compreender isso para quando Deus te der uma ordem, você obedece e você vai obedecendo, você vai passando nas provas da fé e você vai subindo os degraus da fé, e assim, quando chegar lá naquele grau que Deus espera que você chegue, você sai aprovado para um ministério poderoso. É por isso que Deus me tocou para falar sobre isso neste vídeo. E eu sei que Deus está te dando compreensão, para que da próxima vez, quando Ele vier e te dê uma ordem, aleluia, de sacrifício, você vai lá e entrega o teu sacrifício para Ele. Eis aqui, Senhor. É um sacrifício. O sacrifício dói. O sacrifício arranca lágrimas, sabe? O sacrifício traz temores, traz dúvidas, traz trevas, traz o tentador, o diabo que rodeia você e diz: você vai fazer isso? E você vai dizer o quê? Eu vou fazer porque o meu Deus é poderoso em converter o meu sacrifício em bênção. Vamos cumprir a justiça de Deus. E a justiça de Deus é aquilo que Deus tem mandado você fazer. Vai lá, cumpra a justiça de Deus, que Ele vai te abençoar.